a certos fatos que vão sendo valorizados e tão incentivados e tão enaltecidos ao longo do tempo, que num dado momento o Congresso não resiste mais. O Congresso acaba realizando, né? Eu tive vários mandatos de deputado federal, sei como é isso, não é? Então, eu tenho a impressão que começa a haver um espaço para uma grande reforma administrativa. Olá, estamos no canal Brasil, uma realização da Federação do Comércio de São Paulo. Bem-vindos. Estamos numa série de conversas sobre reformas do Estado brasileiro. Aquelas que já foram feitas, uma avaliação, uma análise dos seus resultados, das suas implicações e tantas outras por fazer. Nosso convidado de hoje é uma figura importantíssima nesse processo e nesse debate. Eu falo do ex-presidente da República, Michel Temer. Presidente, obrigada. Que bom tê-lo aqui conosco no Brasil. Muito obrigado, Thaís. Aliás, oportuníssima matéria, né? Tratar das reformas hoje no país é fundamental. De modo que eu quero cumprimentar você e a Federação do Comércio pela feliz iniciativa. Que bom, obrigada, presidente. Presidente, o senhor foi o responsável pela condução política de um debate e de reformas importantíssimas para o Brasil. Reformas na taxa de juros do BNDES, o próprio teto de gastos, né, que provavelmente, mesmo que tenha falhado, ele conduziu o Brasil a um debate permanente sobre o equilíbrio fiscal, e uma das reformas também mais importantes, como a trabalhista. O senhor hoje, depois desses anos todos, qual a avaliação que o senhor faz de como as coisas no Brasil caminharam depois delas? Muito positivamente. Você sabe, Thaís, que interessante, quando eu assumi o governo, né, eu percebi desde logo que nós tínhamos que fazer reformas fundamentais para o país, e foram reformas até que muitos governos anteriores não quiseram botar a mão no assunto. Para falar do teto de gastos, você veja, nós tínhamos um déficit público naquela ocasião de 179 bilhões. Quando você tem uma dívida pública imensa, você paga juros. E juros é uma coisa que paga e vai embora. Não é? Pois muito bem, quando nós fizemos o teto, interessante só para dizer numericamente, em 3 orçamentos, o primeiro orçamento caiu para 139, o outro orçamento caiu para 119 bilhões, e quando entregamos para o governo Bolsonaro, continuou caindo, chegando até a 60 bilhões. Você imagine o que significa o não pagamento de juros sobre um valor de 100 bilhões de reais. Portanto, o dinheiro que sobra, que vai para educação, saúde, etc. Primeiro ponto. Segundo ponto, isto fez com que, interessante, nós projetássemos outras tantas reformas. E ela, se me permite até uma expressão interessante, fala-se muito que não existe mais o teto de gastos públicos, né? Que chama-se agora arcabouço fiscal. Mas sabe o que é o arcabouço fiscal? É o teto reformulado. Porque o que era o teto no meu governo? Era a aplicação da inflação do ano anterior para o novo orçamento. O que é o teto hoje? É a inflação do ano anterior, mais 0,5 a 2,5 da receita líquida. É o teto. Com uma permissão um pouquinho acima, mas ainda assim, essencialmente, uma readaptação. Como de resto, se me permite, também o caso da reforma trabalhista, interessante. Eu, no começo deste governo, eu via muito a expressão de que ia revogar reforma, tirava direitos dos trabalhadores, o que não é verdade. Pelo contrário, nós acrescentamos direitos. Por exemplo, a questão do trabalho temporário, que foi previsto e protegido pela legislação trabalhista, não havia anteriormente. O trabalho remoto não era previsto com direito trabalhista. Tudo isso foi previsto na nossa reforma. E ainda recentemente, eu confesso a você, eu vi uma matéria dizendo que da reforma trabalhista para cá, no trabalho temporário, foram 5 milhões e 300 mil novos empregos no trabalho temporário. Veja a importância de uma reforma. E uma reforma, se me permite, é fruto do diálogo, porque nós não fizemos de cima para baixo, nós dialogamos. Dialogamos com a sociedade e dialogamos com o Congresso Nacional. Para você ter uma ideia, nós levamos mais ou menos 7 meses para formatar uma reforma trabalhista. E quando formatamos, você perceba que nós mandamos para o Congresso aprovou, não houve uma greve de trabalhadores no país, porque estavam todos já pré-dialogados ou pré-conversados, né? Interessante, Thaís, me permita dizer, a lei das estatais tem sido muito questionada nos últimos tempos. Há poucos dias eu vi uma matéria do McCord, escrita no Estadão, em que ele dizia o seguinte, que em 2015 o débito das empresas estatais era de 35 bilhões. Quando eu assumi em 2016,
com a promulgação da lei das estatais e a reformulação, já em 2016 passou a ser de 4 bilhões e 400 milhões positivos, Sim, eliminando o negativo. Houve uma virada Depois, na no ano governança, seguinte né? foi de 18 bilhões positivo, no outro ano 39 bilhões e, convenhamos, continua até no próximo governo, o governo Bolsonaro, chegando praticamente a 275 bilhões. Você veja que são coisas aparentemente triviais, mas de uma importância fundamental. Por isso que falar de reforma é uma coisa importante. Portanto, quando nós pegamos uma inflação de 2 dígitos e entregamos com 2,75, taxa Selic com 14,5, entregamos com 6,5, é fruto dessa reformatação do Estado brasileiro, que, a meu modo de ver, deve continuar. Presidente, no governo seguinte ao do senhor, do Bolsonaro, houve também 2 reformas importantíssimas, eu cito aqui a reforma da Previdência e a independência do Banco Central. Hoje, início de 2024, eu dato para... esse é um conteúdo que fica aberto, né, nas redes, então, portanto, só para dar a noção de quem está conosco, de que tempo estamos falando, e hoje, né, depois de 5 anos de aprovada a independência do Banco Central, que nós entendemos o papel fundamental dela. Existe aí no cardápio das reformas a discussão da reforma tributária e da reforma administrativa. Eu quero separar para lhe ouvir sobre elas. A reforma tributária, o senhor como político há décadas no Brasil, carregou esse desafio na sua atividade parlamentar e também como executivo. Qual a sua expectativa para a aprovação e a implementação dessa reforma? Acho importantíssima, né? Estou dizendo óbvio, porque ela levou mais de 30 anos. Você sabe que eu fui 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados e pelo menos em 2 vezes delas eu tentei levar adiante a reforma tributária. Dificílima. Não conseguimos naquela ocasião, porque ela envolve, né, Thaís, a União, os estados, os municípios e o contribuinte. É uma equação extremamente difícil, de modo que foi uma vitória, sem dúvida alguma, ter chegado agora à produção de uma reformatação tributária no nosso país, até porque ela faz uma coisa que eu preguei sempre, que é uma certa simplificação e uma certa desburocratização tributária. A única observação que eu faço com muita cautela, mas faço, é que ela vai ser implementada num período muito longo, né? Eu acho que o período de implementação deveria ser menor, porque o Brasil está exigindo atitudes concretas, né, para a execução e produção imediata, né? Você vê, essa reforma vai levar mais de 15 anos para inteiramente implementada, né? Primeiro ponto. O segundo ponto que eu percebi que os governadores, num dado momento, começaram a cogitar do aumento do ICMS. Porque o aumento... Compensar a alíquota, né? Para compensar depois, calcula 2 anos, né? A reforma tributária deveria ter dito, olha aqui, o cálculo será feito sobre os 2 anos anteriores à reforma, não é? Mas eu vejo interessante, como todos os governadores querem fazer, não vai adiantar. Então eu vejo muitos já desistindo dessa hipótese de ampliação ou de aumento da carga tributária do ICMS, né? O senhor tem uma expectativa de que essa reforma tributária possa mudar, por exemplo, o padrão de investimento e crescimento da economia? Em que tempo? Eu acho que pode, viu? Você sabe, vai depender muito agora ainda de uma ação integrativa do Congresso Nacional. Vai precisar uma legislação integrativa da emenda constitucional. E essa legislação, quanto mais rapidamente for produzida, mais rapidamente produzirá efeitos, né? Eu não sei se ela virá num curto espaço. Eu torço até para que venha num curto espaço de tempo. E eu acho que, assim que produzida essa legislação, ela começará a ter resultado. E é interessante, há umas coisas simbólicas. Você sabe que o simples fato de ter conseguido aprovar uma reforma tributária melhorou um pouco o clima, pelo menos eu percebo aqui, entre o Essa é a sua empresariado. percepção com os empresários, Uma presidente? certa de que acho que agora vai, percebe? Coisa que estava num patamar paralisado, agora está num patamar em movimento, não é? Eu acho que foi uma ótima coisa que se fez no país depois de 30 anos, convenhamos, que se tentava. Bastante tempo.
Presidente, a segunda reforma que eu quero lhe ouvir sobre ela é a reforma administrativa. Aqui no Brasil a gente tem feito várias conversas sobre ela, certamente porque ela superada a reforma tributária, ela é uma necessidade fundamental do país, né? A reformulação do Estado. Como é que o senhor acha que esse debate vai se dar? O senhor acha que o país está maduro, a classe política está madura para levar adiante esse processo? Eu penso, Thaís, que ela num dado momento será inevitável. Agora, eu acho que é uma das reformas interessantes mais difíceis, talvez mais do que a tributária, por uma razão muito objetiva. É porque os servidores públicos têm uma presença muito significativa e até legítima no Congresso Nacional. Eles pressionam adequadamente o Congresso Nacional, tem muita representação, né? Legitimamente. E com isto fica muito difícil uma reformatação administrativa geral, completa. Você veja que no governo Bolsonaro, ele propôs uma reforma apenas para os entrantes, né? Não era para aplicar imediatamente. No meu tempo, por exemplo, evidentemente, eu estava num clima de reforma trabalhista, teto de gastos, reforma do ensino médio e outras tantas, né? Eu pensava fazer mais adiante administrativo. Não deu tempo. Agora, o que eu percebia é o seguinte, a resistência do Congresso Nacional. Por isso eu fiz, por exemplo, uma espécie de uma reforma administrativa silenciosa. Você sabe que havia, quando eu assumi o governo, cerca de 3.000 cargos em comissão que estavam desocupados. E quando o cargo em comissão está desocupado, você, presidente da República, pode eliminar por decreto. Nós eliminamos esses cargos em comissão. Primeiro ponto. Segundo ponto, um dado momento, o Caffarelli era o presidente do Banco do Brasil, ele me ligou e disse, senhor presidente, há várias agências em duplicata, 2 agências, em cidades pequenas. Nós vamos eliminar essas agências sem causar prejuízo para o município e vamos abrir um plano de demissão voluntária. O senhor vai ver que vai diminuir sensivelmente o número de servidores. Faça isso, Caffarelli. E foi feito. Enfim, são episódios em que eu fiz assim uma pequena reforma silenciosa, porque o que dependesse do Congresso não seria fácil. Então, digo eu, essas coisas também são assim. Há certos fatos que vão sendo valorizados e tão incentivados e tão enaltecidos ao longo do tempo que, num dado momento, o Congresso não resiste mais. O Congresso acaba realizando, né? Eu tive vários mandatos de deputado federal, sei como é isso, não é? Então, eu tenho a impressão que começa a haver um espaço para uma grande reforma administrativa. Não será fácil, mas começa pelo menos a possibilidade de dar os primeiros passos, eu não tenho dúvida disso. A gente tem conversado, por exemplo, ouvimos a Ana Carla Abrão Costa, que é uma das maiores especialistas nessa área, ela é coautora de um dos projetos considerados mais eficientes, junto com Armínio Fraga e com o Carlos Sanfield, de reforma administrativa, que ela não necessariamente, pelo menos não no curto prazo, ela pode gerar economia de gastos do Estado. E eu trago esse ponto específico aqui porque agora, né, neste tempo que estamos vivendo, 2023, 2024, a reforma administrativa tem sido apresentada como um caminho para corte de despesas. Como é que o senhor acha que a política e o debate têm que tratar esse tema? Eu acho que ela tem razão. Realmente, o simples fato de fazer uma reforma administrativa não vai significar redução dos gastos, por uma razão singela e constitucional, não é? Você tem a irredutibilidade de salários, por exemplo, de certos setores, você não pode reduzi-los. E, no geral, não há como reduzir salários, portanto, não produz efeitos imediatamente, né? O que ela pode produzir é para um futuro próximo. Você faz uma reforma, e no caso eu estou me referindo à reforma que já foi até produzida no governo Bolsonaro, né, para aqueles que vão entrando. Então você tem que ter uma nova carreira, por exemplo. No meu tempo eu me lembro que se falava muito em certas carreiras, o cidadão entra ganhando praticamente aquele valor com o qual vai se aposentar. Muito curto o espaço entre o início e o fim de carreira, né? Então, se você estabelecer uma forma pela qual a carreira é uma realidade, e a realidade se deriva precisamente dos vencimentos, você começa lá embaixo, vai crescendo, 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 aí significa uma queda das despesas para o poder público. No presente momento, acho que eu estou acompanhando a Carla Abrão, sabe? Não produz efeitos imediatamente. Isso é como, viu, Thaís, como essa história de eliminar ministério. Aparentemente, parece que você quer eliminar ministério para reduzir despesa. Não elimina, não.
as despesas. A Porque despesa não, a eficiência sim, talvez essa lógica seja a talvez a mesma para a eficiência. reforma, né? Pronto. Mas não reduz despesa, porque você terá setores determinados que vão cuidar desse assunto. Setores determinados, você vai ter o responsável, vai ter servidores, não é? Tanto que nunca se disse, nunca se fez um levantamento para dizer, olha, reduziu de tantos ministérios para tantos, e olha o valor fantástico que reduziu. Não, é marginal, Não é é isso. marginal. Eu acho que é mais uma percepção de eficiência. Agora, presidente, com o seu histórico político, especialmente, né, eu vou refazer de uma forma diferente aqui uma pergunta que eu já passei, que é sobre a sua percepção da maturidade do país em lidar com reformas. Me parece que há um amadurecimento, assim, a partir do seu governo, em que o Brasil foi obrigado a enfrentar reformas estruturais importantes, elas vêm acontecendo, talvez não na velocidade necessária, mas numa velocidade política maior do que aconteceu em décadas passadas. O senhor enxerga esse amadurecimento? Ele é sólido o suficiente para pavimentar o caminho de um debate mais profundo no Brasil? Eu acho que está acontecendo isso, viu, Thaís? Eu acho que, especialmente, toda a modéstia de lado, né? Mas especialmente a partir do meu governo, quando as pessoas viram que reformas que eram impensáveis foram pensadas e aprovadas, né? O teto de gasto, a reforma trabalhista, a reforma educacional. Acho que a partir daí as pessoas percebem que é possível reformular o Estado por meio de muitas reformas. Agora, também devo reconhecer que não foi o único momento. Você sabe que no governo do Fernando Henrique, eu era líder do meu partido, do MDB, e o Fernando Henrique propôs várias reformas. Por exemplo, a reforma das comunicações, não é? Você se lembra? Não vou dizer que você se lembra. Eu me lembro. Eu já estava lá A idade cobrindo é o Palácio do diferente, né? Planalto. Mas você sabe que, por exemplo, no passado, você se inscrevia para receber o número telefônico, esperava 2 anos e quando Eu fui recebia, sócia da Telebrás. declarava o imposto de renda. Isso. Hoje você precisa fugir da oferta de telefones celulares, não é verdade? Você veja o caso do conceito de empresa de capital nacional. Foi uma grande reforma feita, porque a Constituição de 88 dizia que era empresa de capital nacional apenas aquela constituída por capital nacional e com dirigentes nacionais. Com a emenda constitucional número 6, do tempo do Fernando Henrique, eu estava no Congresso, né? Passou a ser empresa de capital nacional, aquela, embora dirigida por estrangeiros, mas desde constituída sob as leis brasileiras, era empresa de capital nacional. Estou dando 2 exemplos rápidos de reformas, que de Quebra tempos do em monopólio tempos, da Petrobras, né? Teve igualmente, coisas importantes, as privatizações. navegação de cabotagem, Sim. do gás canalizado. Me parece Né? que foi um tempo de arrumação de casa, né? E que as questões Pronto. estruturantes, como as reformas trabalhista ou a tributária, a administrativa agora, talvez não pudessem acontecer antes dessa arrumação? É possível, é possível. Eu acho que houve um período de grandes reformas, depois uma certa paralisação, porque é uma paralisação, mas não estou falando no sentido negativo, porque interessante, mesmo depois disso, houve momentos que se voltou muito para o social. A história do Bolsa Família, né, é uma coisa voltada para o social. Não é uma reforma, mas é uma coisa voltada para o social. Agora, eu estou de acordo, no meu governo eu incentivei a história das reformulações, não é? E isso não parou, você vê que isso prosseguiu. A reforma da Previdência, por exemplo, foi gestada no meu governo. O convencimento do Congresso Nacional, da sociedade, foi no meu governo. Quando chegou o presidente Bolsonaro, ele aprovou logo no primeiro semestre a reforma da Previdência, né? Então entrou num ciclo que as pessoas percebem que elas não pararão, elas terão sequência. Eu acho que isso acontecerá. Presidente, agora o senhor continua envolvido com a política, né, mas não diretamente, o senhor mantém um diálogo muito intenso com o setor produtivo. Como é que o senhor percebe a visão dele sobre o ambiente de negócio no Brasil, de 10 anos para cá? Quer dizer, o Brasil hoje se firma como um país mais interessante do ponto de vista do investimento. O senhor percebe uma segurança maior? Quer dizer, a insegurança jurídica sempre foi apontada no Brasil como um empecilho aos investimentos e ao crescimento econômico? Eu acho que o Brasil é um grande palco para grandes negócios, inclusive de investimentos estrangeiros. Isso eu tenho ouvia de investidores brasileiros
estrangeiros, como ouço ainda hoje. E ter investimentos produtivos no país é importante porque gera emprego, né? O que o país mais precisa é emprego. Agora, o que o país precisa é de uma certa tranquilidade. É interessante, as pessoas não, eu percebo, não se preocupam mais com aquilo que se costuma dizer segurança jurídica, segurança dos contratos. Eles se preocupam com uma certa instabilidade, não é? Lamento dizer, mas essa chamada polarização ou radicalização Já ia lhe não é perguntar útil sobre para o isso. país. Não é útil para o país. Porque as pessoas lá fora querem investir num país que tenha tranquilidade, que tenha harmonia, que tenha tranquilidade absoluta, né? E acho que isso, lamentavelmente, não é de agora, já vem de algum tempo, né? Isso, lamentavelmente, não ocorre no país. E os nossos empresários aí que estão nos ouvindo, nacionais, sabem disso. Todo mundo quer tranquilidade, quer saber, eu estou sendo governado por gente que vai levar o país ao desenvolvimento. Eu sempre lembro, viu, Thaís, lamento dizê-lo, mas eu lembro da figura do Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, não só pelos gestos, pelas palavras, mas até pela expressão corporal, né? E pelas palavras que dizia, era um homem que pacificava o país. Portanto, quando você pacifica o país, e aliás esta é uma determinação constitucional, quando eu digo isso, eu não digo porque eu acho que deve pacificar, é porque a Constituição, que é a voz do povo, determina que as autoridades constituídas trabalhem em harmonia, trabalhem pacificando o país, e não em embates permanentes. Os embates só trazem prejuízo para a economia nacional. O senhor está dizendo é que mesmo que as reformas tenham criado um ambiente mais seguro, o crescimento, o investimento não acontecem a despeito da polarização? Ele busca acontecer, mas há preocupação. Percebe? Eu acho que sempre que eu converso, faço muitas palestras, né, eu percebo, a pergunta é sempre essa, mas presidente, vem cá, como é que estão as coisas? Estão tranquilas? Pode-se investir? Seria um perigo político? Né? Você não se fala mais da segurança jurídica. Né? Eu acho que isto que nós temos que incentivar no país. Quando você vai investir, você olha e diz, aqui é uma tranquilidade para o meu investimento. Né? Eu digo com toda tranquilidade que a reforma trabalhista trouxe isso, porque aqui no Brasil nós temos a mania de jogar empregado contra empregador e empregador contra empregado, quando na verdade são as duas forças produtivas no país e que devem harmonizar a sua atividade. Por isso que na reforma trabalhista nós permitimos o acordado sobre o legislado. Não é verdade? Hoje você percebe grandes eventos de natureza trabalhista se constituem fruto da relação dos sindicatos com empregados, né, com os empregadores. Portanto, é isso que eu acho que o país precisa disso. Presidente, o senhor sente uma segurança de que o Brasil, que as coisas já foram bem amarradas, ou seja, a gente corre pouco risco de retrocessos nas reformas que já fizemos? Eu acho que corremos. Quer dizer, não corremos risco de retrocesso. Você veja, eu acabei de dar o exemplo da reforma trabalhista. Nós estamos há 1 ano e 1 mês do governo. Qual foi o inciso, o parágrafo, o artigo da reforma trabalhista revogado? Nenhum. Reforma do ensino médio, por exemplo, a única coisa que eu vejo até o presente, e naturalmente são necessárias readaptações de tempos em tempos. O que é que eu vejo? Eu vejo o aumento da carga horária para matemática e português, razoável, percebe? Eu não vejo possibilidade de retrocesso para as reformas, eu só vejo possibilidade de novos processos de reforma. Presidente, muito obrigada pela sua entrevista ao Brasil. Eu que agradeço.